que ela está precisando nesse momento, aproveitando os nossos fluidos e energia que aqui estão. E agora, então, vou pedir ao Pedro que comece, pedindo a Jesus que também inspire muito a ele e que nos inspire para que a gente entenda o estudo da noite, que a gente consiga absorver tudo que os espíritos vão falar para nós, que o Pedro vai transmitir, e também memorizar, para que a gente possa praticar, que é o que é mais importante. Pedro, a palavra é sua, a reunião é sua, você me devolve ela às 8h35, por favor. Tá bom. Boa noite, Celinha. Boa noite, pessoal. É isso, né? O que a Celinha disse hoje, de a Rogéria estaria aqui fazendo o estudo para a gente hoje, e são momentos aí que difícil, né? Não só para ela, para todo mundo que passa por alguma situação ou conhece alguém aqui em Juiz de Fora, que esteja vivenciando esses momentos de dificuldade, de luta. Hoje o Edu tá aí também, né? Vi aqui a gente lá conversando com o Fred, com a Juju, o marido e a filha da Rogéria, e ele entregando ali os pais, né? O sepultamento da mãe. A gente percebe que são dores, né, lutas e dificuldades que a vida vão nos enfrentando e a gente não tem muita opção a não ser forte, né? Então, por outro lado, eu nunca tinha visto aquele cemitério tão cheio também, assim, estava muito cheio, muita gente passando, obviamente, por esses momentos de dificuldade, mas a gente percebe que nesses momentos são importantes para solidariedade brotar em nossos corações, né? Então, parece que Deus chacoalha todo mundo assim para poder falar assim, olha, as coisas vão além do que essas questões materiais. As coisas vão além do que olhar para o próprio umbigo e saber se eu estou bem ou não, mas sim falar assim, olha, eu estou bem, tô aqui em casa, está tudo certinho, mas e o próximo ali? Será que eu posso levar um copo d'água? Será que eu posso transportar ele para outro lugar? Será que eu posso dar algum tipo de ajuda, né? Então a gente precisa sempre se recordar nesses momentos de dificuldade que tudo há um propósito divino, que há, obviamente, sim, um planejamento espiritual por tudo isso, não há nada perdido, mas que a gente juntos, né, possamos se unir em corrente de vibrações, de orações, de prece, não só pela Rogéria, mas por todos aqueles que estão passando por esses momentos de dificuldade, por todos aqueles também que estão trabalhando diretamente, né, na linha de frente, nos trabalhos de auxílio, de socorro, enfim. Então, como a Celinha disse, né, de fato essa reunião fará grande importância nesse trabalho como um todo. Bom, dito isso, o que vocês têm para a noite de hoje sou eu de novo, né? Acho que vão ser 6 estudos aí comigo. Em sequência, vocês não enjoam de mim, não, mas por enquanto é isso. Mas hoje à noite a gente acaba com esse último item da lei de igualdade, que é justamente essa parte, né, da lei de igualdade perante o túmulo. Então, é o último subtópico dessa lei, que vai tratar ali sobre a igualdade, mas, sobretudo, a igualdade perante o túmulo, né? É interessante como é que as coisas vão caindo, e hoje a gente percebe que, na verdade, assim, ele vai questionar a respeito sobre se há diferenças ou não sobre os túmulos, sobre quem eram as pessoas que foram, né, em vida, quais as condições dela, enfim. Então, são duas questões, se não me engano. Até tentei trazer alguma coisa aqui separada também, vamos ver se dá tempo, se a gente aborda também, enfim. A gente vai conversando nesse sentido. Então, na 823, ele pergunta assim, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E aí os espíritos, né, colocam ali 4 palavras, último ato de orgulho. Então, quando a gente, hoje em dia, né, anda pelos cemitérios, às vezes nós encontramos aqueles jazigos que são verdadeiros monumentos, né?
Então, aquele jazigo é da família tal, e aí tem às vezes um santo, tem um mármore especial, tem todo um cuidado com aquilo tudo. E aí os espíritos são muito categóricos, né? Assim, todas as vezes em que nasce esse desejo em perpetuar essa memória por meio desses monumentos, nada mais é do que um orgulho, né? Orgulho da sua personalidade, orgulho é, de eu não sei por que reparei isso, nem sei por que eu tô falando isso agora também, mas quando você vai passando, você vai vendo as plaquinhas, né? Assim, o nome da pessoa, a data de nascimento e a data ali do óbito, né? E alguns jazigos, a pessoa tem assim, coloca a foto, né, do rosto da pessoa, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, falei assim, poxa, você coloca o rosto ali, assim, qual é uma existência, né? É uma encarnação e assim, as próximas, assim, a pessoa não é aquilo. O Pedro hoje que vocês conhecem, que usa óculos, tem essa barba, esse sorriso bonito aqui, é, né? Na próxima encarnação, às vezes eu vou vir banguela, não vou usar óculos, não vou ter barba, enfim, as feições vão mudando. Mas a essência, o Pedro, espírito imortal, esse não vai mudar, não vai. Isso continua e vai evoluindo, né? Mas isso, na verdade, quando a gente vai olhar sobre as grandes questões dos túmulos, desses monumentos fúnebres, isso não nasce agora em 2026 e nem nasceu em 1926. Isso já é, na verdade, algo do ser humano de muito tempo, né? Quando a gente estuda ali a civilização egípcia e vai ver as pirâmides do Egito, elas foram construídas, né, principalmente como túmulos monumentais para os grandes faraós, né, durante o Antigo Império. E isso é de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes de Jesus aparecer aqui na Terra, os habitantes, né, a civilização egípcia já tinha essa preocupação de construir esses monumentos, de perpetuar toda essa memória dos seus grandes imperadores, né? Então, essas pirâmides, elas simbolizavam a ressurreição e todo o poder divino, né, que aquela civilização acreditava. Então, elas ficavam ali majoritariamente na margem do Rio Nilo, né, as mais famosas ali, incluindo a de Quéops, e são construções belíssimas, enfim. Então, eles acreditavam que essas pirâmides ajudavam a alma do faraó a ascender ao mundo espiritual, e elas eram vistas como palácios para a vida após a morte, abrigando o corpo mumificado e todas aquelas riquezas, né, que eles colocavam juntos. Então, eles faziam todo aquele processo de mumificação dos corpos dos faraós e enterravam junto a ele todas as suas riquezas, tudo aquilo lá, porque eles acreditavam que ali poderia ter a vida, né? Eles viveriam ali novamente. E não fica restrito só à civilização egípcia, né? A gente também tem aí o Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que foi construído também, localizado lá na Índia. É um suntuoso mausoléu, vamos dizer assim, de mármore branco, construído por volta ali dos anos 1600 ou 1700, não sei, pelo imperador em memória da sua esposa favorita, né, que morreu no parto ali do seu filho, né, de um dos seus filhos. Então, é um monumento gigantesco. As pessoas falam que o próprio imperador queria depois construir um para ele de frente, né? Só que aí, ao invés de ser de mármore branco, seria de mármore preto. Mas é um monumento, assim, super suntuoso e completamente desproporcional, vamos dizer assim. Então, esses sepulcros, na verdade, eles marcaram e marcam toda uma preocupação do homem para com seus próprios restos mortais, né? A fim de protegê-los das ações do próprio elemento natural, ou perpetuar as memórias ali dos mortos. Então, os povos da antiguidade, eles muito atribuíram uma extraordinária importância à sepultura e às honras fúnebres, né? Então, tinha muito essa preocupação antigamente. Quando a gente olha, sobretudo ali a questão da civilização romana, há um fato bem curioso ali também, porque existia como se fosse ali uma hierarquia do horror que era em relação à perda da própria vida da pessoa, às suas posses e também ao sepultamento. Ou seja, era como se fosse uma destruição do corpo, da família e da identidade das pessoas. Então,
as penas mais graves ali na legislação romana eram a fogueira, o lançamento às feras e a crucificação. Por isso que quando a gente vê as obras do Emmanuel, psicografadas pelo Chico, sobretudo os romances, a gente vê que os cristãos ou eram lançados ali, né, aos animais no circo romano. Temos o exemplo ali de Jesus e também de Pedro, né, sendo crucificado. Temos ali depois, mais tarde, a questão da fogueira, quantos foram direcionados à fogueira. E essas eram as penas mais graves, porque nas três circunstâncias, nada restava do corpo para poder sepultar. Porque se você parar para pensar, na crucificação, o que acontecia? As pessoas elas eram crucificadas e não podia retirar o corpo da cruz. Então aquele corpo ficava ali e os próprios animais iam comendo e ia acabando com tudo, ou seja, aquele corpo ficava ali e não ia ter restos mortais. Na fogueira, né, queimando também acabaria tudo, e com os animais comendo também não mudaria nada, ou seja, as pessoas elas não teriam a possibilidade de fazer uma última homenagem, né, um sepultamento ali daqueles corpos, porque então a incineração ela destruía tudo, os animais devoravam e os crucificados eles alimentavam os corvos, os abutres, os cães, enfim. Então da prática romana espera-se que o crucificado ele ficasse ali, né? E isso é interessante porque a gente percebe que há uma importância muito grande, afetiva, sobretudo, da nossa capacidade de dar um último adeus, vamos dizer assim, para aquele corpo, né, para aqueles restos mortais, e ali as pessoas conseguem dizer um último adeus e tudo mais. Tem uma mensagem do Emmanuel no livro Mais Perto, que ele vai dizer que a morte, aquela morte que a gente não espera, essa inesperada, vamos dizer assim, é talvez uma das provas mais difíceis para nós enquanto estamos encarnados. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a gente talvez já tenha tido essa experiência. Se a gente visitar os hospitais e visitar, sobretudo, as áreas que são destinadas às pacientes que não têm muito recurso, né, os cuidados paliativos, vamos dizer assim, ou seja, não tem mais o tratamento em si que vai ter a cura, são mais cuidados paliativos para aguardar a morte. Se você vai ali e conversa com essas pessoas ou conversa com os familiares dessas pessoas, geralmente eles já estão mais resignados, vamos dizer assim, já estão aceitando aquela condição, já estão se preparando para a desencarnação. Ou seja, parece que a morte, vamos dizer assim, ela vai vindo em doses homeopáticas e as pessoas vão, ao mesmo tempo, se preparando para isso. Agora, diz Emmanuel nesse livro Mais Perto que essas mortes súbitas são as mais difíceis para nós. Por quê? Porque a gente não está esperando. Então, de repente, o telefone toca e fala assim: olha, caiu a casa, o barranco desmoronou e o fulano está soterrado sem vida. Ou seja, dá um choque, dá a gente não espera por isso, porque, poxa, até hoje eu estava falando com ele, estava tudo bem, estava tudo certo, amanhã eu posso já não falar mais. Então, essa morte, Emmanuel disse que é uma das mais difíceis para nós, seres humanos, lidar. Agora, diz ele ainda que existe uma que talvez seja mais difícil, que é justamente quando nós nem sequer conseguimos despedir, que aconteceu muito na Covid. E por isso que eu lembro desse exemplo. Porque quando a gente não tem a possibilidade nem de fazer o sepultamento para as pessoas, de regra geral, isso é muito difícil. Porque faz parte do luto esse processo de velório, seja ele de um enterro, de uma cremação, do ritual que a pessoa tiver e da sua própria religião. Mas geralmente faz parte do luto as pessoas quererem ver e passar por esses momentos, poder fazer uma certa homenagem, despedir ou receber ali o carinho dos familiares, das pessoas mais próximas, dos amigos, enfim. E na época da pandemia, o que aconteceu? Várias pessoas desencarnando, não podia fazer os velórios, porque não podia aglomerar, ou as próprias pessoas ele desencarnando por conta do Covid, então ficava aquela situação como um todo. Então as pessoas nem sequer podiam despedir daquele momento e fazer esse processo de passagem, vamos dizer assim.
Então, as pessoas passavam por isso e tinham essa dificuldade muito grande, né? Então, isso faz parte do ser humano, esse processo de velório, de enterro e desse cuidado com os restos mortais, e que não ficam restritos a apenas a nossa época, né? A gente percebe isso, portanto, que já vem desde lá da civilização egípcia a 2.500 anos antes de Cristo. Então, esse processo ele continua. E a gente vê isso também na própria narrativa evangélica com a questão de Jesus, né? Então, Jesus ele é condenado, crucificado, junto ali a outros dois, mas é permitido que eles retirem o corpo de Jesus, que isso não era permitido. Então, eles retiram o corpo de Jesus, o envolve ali, né? Aí entra um papel ali de José de Arimateia, Nicodemos, Maria de Magdala, enfim, entram ali alguns personagens nessa história que a gente não vai adentrar nela, mas esses personagens entram nessa história para poder justamente receber esse corpo do mestre, envolver ali com perfume, com mirra, com alguns recursos, envolvem esse corpo todo na parte ali de um linho, né? E depois José de Arimateia consegue ali um túmulo que era cavado na pedra, era um túmulo novo, coloca lá o corpo do mestre, e aí depois nós temos esse encontro ali de Jesus com Maria de Magdala, ela que seria a repórter, vamos dizer assim, da ressurreição do mestre. Então, isso também é sobre o corpo de Jesus dá um bafafá danado, que eu não quero entrar nesse tema, porque tem algumas controvérsias, até mesmo dentro do espiritismo, algumas vertentes aí, mas o que importa é que esse momento, ele é um momento que faz parte da nossa, da conjuntura humana, da nossa sociedade, mas a gente sempre tem que deixar claro que o que nós gostaríamos que acontecesse no nosso velório, vamos dizer assim, se a gente pudesse escolher. Será que a gente quer, de fato, que seja o nosso último ato de orgulho? Será que eu quero todas as pompas, as, as homenagens, o melhor túmulo, no melhor cemitério, com o melhor músico tocando? Eu entendo que o meu corpo é simplesmente uma matéria que eu usei durante um período e que, assim, pode fazer o que quiser, vai enterrar, se não vai enterrar, enfim. Então a gente tem que ter cuidado só sobre essa questão, né, de não ser o nosso último ato de orgulho. Falei aqui sem parar. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão ou vamos adiante? Ô Pedro, nós Oi? podemos entender assim que, é, vamos dizer, um ente querido, né, que as pessoas, né, gostam muito, até os amigos e tudo, vamos dizer assim, uma homenagem respeitosa, né, aos que partiram, assim, até válido, né, só não, só não pode ter aquele excesso, né, de motivado pelo orgulho, né, vamos dizer assim, né? Porque é bacana, né, você homenagear aquele que você, né? Mas de uma forma tendo sentimento mesmo, né? Não uma forma de querer aparecer, de mostrar para os outros, né? É isso. Com certeza, assim, esses sentimentos que são verdadeiros, que nascem do coração, eles fazem bem para o espírito que desencarnou, né, e que está se desligando ali daquele corpo físico. Então, a gente, quando vai em velórios, em enterros, a gente tem que ter sempre muito cuidado com a nossa postura também, né? E ajudar a manter um ambiente equilibrado em prol da pessoa que desencarnou. Então, tem velórios que a gente chega que, assim, o clima tá todo pesado, né? Tá tudo difícil. Então, a gente tem o dever, pelo entendimento, de chegar lá, de propor uma prece, de poder conversar, de, às vezes, acalmar as pessoas que estão ali, talvez, em certo desequilíbrio. Então, a gente tem esse dever de zelar pelo ambiente. Porque o velório, ele não é um lugar para ficar fazendo fofoca, para ficar fazendo piada, para fazer nada disso. A gente está ali para simplesmente orar pela pessoa que desencarnou, prestar uma solidariedade aos familiares, aos amigos, colocar à disposição, mas a finalidade principal é ajudar a pessoa a passar, a fazer esse processo, né, de desligamento. Então,
todo sentimento caro, de gratidão, de carinho, ajuda nesse processo. Então, é aquilo que uma vez perguntaram para o Divaldo. É uma mãe que mandou uma mensagem para ele perguntando se o choro que ela tinha pela morte do filho se atrapalhava o filho no mundo espiritual. E aí o Divaldo esclarece, dizendo que se esse choro era um choro de saudade, mas uma saudade natural, uma saudade boa, não atrapalharia de forma nenhuma. Muito pelo contrário, porque só sente saudade de quem gosta. A gente não sente saudade de quem a gente não gosta. A gente sente saudade de quem a gente tem afeto, quem a gente tem carinho, quem a gente tem um zelo. Então, esse sentimento é natural que aconteça. E se esse choro, essa saudade, ela parte de um coração verdadeiro e que também é grato a Deus pelos momentos em que teve a oportunidade de viver junto à pessoa, isso vai beneficiar ao espírito que desencarnou. Por outro lado, se o meu choro é um choro de revolta contra Deus, se o meu choro é um choro de por que comigo, por que assim, por que dessa forma, por que com ele, e isso vai me trazendo um sentimento de revolta, de ingratidão ou de uma frequência ruim, isso não vai fazer nem bem a mim, nem a pessoa que desencarnou. Então, esses momentos de homenagens ou de bons sentimentos são válidos e justos para a pessoa. O que a gente deve evitar são esses sentimentos de ingratidão, de inconformismo, de revolta, mesmo que, por mais difícil que seja a situação, né? A gente não consegue mensurar o que a pessoa passa ali, mas a gente sempre tem que ter cuidado, né, com esses sentimentos. Celinha e depois Edu. Então, Pedro, é muito difícil ainda para nós, mas é importante a gente pensar que a hora da despedida do corpo é do corpo, não é a despedida do espírito. Então, é muito importante a gente lembrar que o espírito vai continuar, e mesmo sabendo que a gente não vai ter o mesmo tipo de convivência, mas é importante a gente lembrar que a gente deve vibrar e dar o melhor de nós por aquele espírito que vai continuar. Então, quando a gente separa que é o corpo que está ficando ali, mas que o espírito vai continuar, é muito mais importante a gente lembrar nas nossas preces, nas nossas vibrações, buscarmos sempre as melhores atitudes na nossa lembrança, né, as coisas boas, para que a gente crie uma energia favorável ao retorno desse espírito e depois, né, a readaptação dele no plano espiritual. É isso. É sim, Celinha. Assim, talvez o mais desafiador é a gente conseguir conciliar, né, esse sentimento com a razão. Então, é natural, né? Até o Edu hoje teve essa fala lá, a gente estava conversando anteriormente, assim, a parte ali, e aí o Marcos estava lá também, ele falou assim, de ser espírita e tudo mais, de não sentir, o Edu falou, a gente pode ser espírita há 10 encarnações, porque na hora a gente vai sentir, tem que sentir, faz parte de sentir, mas a gente não pode perder de vista exatamente isso que a Celinha falou, que é um até breve, é um até logo, assim, e foi bacana porque o Fred falou assim com a Juju, né, assim, é isso, lembra lá de Nosso Lar, eles se despedindo, a última fala, até breve, assim, ele falando com ela. Então, é bonito de perceber, inspirador também, essas pessoas dando força, né, passando por esses momentos difíceis, e como que a doutrina dá força para a pessoa superar e passar e ainda nos presentear, né, com essas provas, com essa resignação tão grande que eles estão tendo. Então, é importante sim. Edu, ou Claudinho, Sou né? eu, sou eu, na verdade. Deixa eu só tirar a mãozinha aqui de uma vez. O que a Celinha falou, muito importante, que a gente realmente está, né? A gente não é. E o luto de cada um é de cada um mesmo. Ele é um período que a psicologia explica que é muito importante cada um viver a sua maneira, no seu tempo. Não dá para
prorrogar, porque isso a gente não pode deixar a tristeza morar no nosso pensamento. Mas falando nisso, tem dois filmes que eu gosto muito. Um é Viva, a Vida é uma Festa, fala de uma outra cultura, que não é a nossa, que é uma cultura mexicana, onde quando as pessoas morrem é uma festa porque eles serão celebrados e encontrados do outro lado. E nesse filme passa-se como se fossem umas caveirinhas. Óbvio que a caveira é que vai ficar aqui, né, do corpo. Mas é muito bacana quem puder assista, que essas falo das caveiras mexicanas. É muito interessante saber que a vida permanece do outro lado. E eu fui no. Todo mundo já esteve em velórios e velórios. Algum onde as pessoas é da nossa cultura, né? Ou a cremação também. Então, eu já tive em momentos assim, de que as pessoas realmente estavam mais chorosas, onde se no momento ali da prece, de uma canção, a gente sente as vibrações chegando e às vezes confortando por um segundo aqueles corações. E de um filho do meu primo, ele desencarnou muito jovem. O meu primo é espírita, a esposa é católica, o menino era da Igreja Batista. E lá no velório, os jovens, ele faleceu muito jovem, os jovens cantavam o tempo todo e eles estavam glorificando a Deus porque para eles ele tinha combatido o bom combate. Então ele estava indo para onde? Para perto de Deus. Foi um momento tão bonito e significativo que nem é, foi uma celebração. Em vez de ser um momento assim para os pais, foi despedida, foi sentido, mas eu nunca fui num velório em que eu ouvisse tantas afirmativas do pastor, dos rapazes, das meninas, amigos dele, agradecendo a oportunidade que ele teve aqui em vida e de tudo de bom que ele fez junto lá Batista não, da Igreja Metodista, até ali do Parque Alfield. E essa postura de cada um de nós, ela realmente muitas vezes está ligada à religião. E a gente tem a doutrina espírita que ela é libertadora e ela ainda nos explica o que acontece. Agora, sentir falta, você mesmo disse, a gente sente do que é bom, a gente sente saudade daquilo que a gente convive, seja até dos animais, que dirá dos seres que a gente ama, mas está tudo na nossa consciência sempre. Sempre está na nossa consciência. O céu e o inferno, né? Também são essas situações onde a gente vai não para um lugar, mas para dentro de nós, é onde que a gente busca. E outra coisa que eu sempre penso, às vezes, muitos não vieram conosco. Eles estão do lado de lá, torcendo por nós. Como vai ser essa nossa chegada? A gente vai ficar hospitalizado um tempo, vai para uma zona mais pesada? Como que será isso? Eu imagino que tudo que a gente faz aqui hoje não tem como fingir. Então, assim, eu gosto muito de uma palestra espírita, de uma música, eu quero ser caridoso. Mas eu ainda tenho muito a crescer, tenho. Só que aonde a gente procura, não é onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Acho que do lado de lá não tem muito como ser diferente disso. Que eu vou procurar por lá e quem vai me procurar, né? Quem vai receber a gente, assim, os familiares, quem aí, né? Os avós, os tios, irmãos, parentes, enfim. Obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. É isso. Muito bom, Claudinho. Mais alguém, pessoal? Podemos ir para a próxima. Bom, então aqui ele vai desdobrar, né? Na 823A. Na 823 ele fala que é o último ato de orgulho. E aqui ele vai perguntar, na 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, às mais das vezes, ao parente do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto? Então, assim, toda essa suntuosidade, na verdade, o Kardec pergunta, não é mais relacionada aos parentes, aos familiares, do que ao próprio falecido, vamos dizer assim? E eles dizem, orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmo.
Então, eles querem se mostrar, né, para mostrar assim, olha o túmulo que eu fiz, olha a homenagem que eu prestei, olha a coroa de flores, né, quantas coroas de flores a gente conseguiu comprar para poder prestar aqui como homenagem. Então, assim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação da riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então, mais uma vez voltar o olhar para o espírito, né? E não para a matéria, não para o corpo. Compreendendo que a lembrança, a importância, vamos dizer assim, está muito relacionada em quem nós somos, né? Como é que foi a nossa capacidade de amar, como é que foi a nossa capacidade de ser útil, como é que foram os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Porque às vezes eu posso ter sido uma pessoa super rica, ter ali o melhor e maior túmulo disponível, mas eu não criei nenhum laço de afinidade, eu não ajudei ninguém, eu não amei ninguém, eu não fui útil a ninguém, ninguém gosta de mim, eu fui um rabugento durante a vida toda, aquele mármore, aquela suntuosidade toda jamais fará uma diferença para mim. Por outro lado, eu posso ser uma pessoa paupérrima, não ter nem onde cair morto, vamos dizer assim, mas está ali cheio de corações que são caros, que importam, que eu consegui cultivar ao longo da minha encarnação. Então as pessoas vão fazer uma homenagem com o que for, com uma simples flor, com uma fala que puder ser, porque o valor não está nas coisas, né? O valor está nos afetos, no sentimento, nos laços que nós criamos com as outras pessoas. Então, em alguns momentos nós vamos vir com mais dinheiro, outros com menos. Em outros momentos a gente vai ter uma condições de posses melhores e outras piores. Mas o que de fato importa é aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós somos e os laços que nós criamos ao longo das encarnações. Então, muitas vezes é sim uma presunção da família, um orgulho da família, né, mostrar que tem tal túmulo, que está fazendo isso e tudo mais até do que do que a própria pessoa que desencarnou. Mas o móvel das duas ações, se vier da pessoa que faleceu ou se vier das pessoas, dos parentes, nada mais é do que o orgulho, né? Para poder mostrar a si mesmo, mostrar o que tem capacidade. Então a gente tem que sempre lembrar: o que importa não são as aparências, não é a parte material, mas sim os sentimentos que nós fomos capazes de cultivar no coração das outras pessoas, né? Algum comentário, pessoal? Bom, então 824. Reprovais, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Então, aqui ele retoma, né? Porque senão fica parecendo que a gente não pode fazer uma homenagem, a gente não pode dar uma flor, não pode falar ali sobre a pessoa, nem nada disso. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Quando a gente quer honrar de fato a memória da pessoa, porque ela foi uma boa pessoa, porque foi um bom exemplo, porque a gente tinha vínculos com ela, a gente pode sim fazer a homenagem que quiser. Agora, o valor não está nas coisas que a gente vai fazer da homenagem, mas sim na homenagem em si. Então, se eu não levar nada e apenas falar, tá ótimo. Porque o que vale é o meu sentimento, é a minha intenção em prestar uma homenagem a uma pessoa que me é cara. E não simplesmente falar assim, eu vou comprar a flor mais cara para poder jogar porque essa pessoa, ou eu tenho essa condição. Não, aí é uma questão de orgulho. Então, a grande diferença está na intenção por trás dos atos, né? E aí Kardec ele faz um comentário: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Então, por que é o ponto de reunião de todos os homens? Porque não importa se eu sou preto ou se eu sou branco, se eu sou espírita, se eu sou ateu, se eu sou rico ou se eu sou pobre. Ali no cemitério, o túmulo é a reunião de todos os homens, ou seja, todos
temos apenas esse destino aqui. O nosso corpo físico está destinado a isso. Aí terminam, inevitavelmente, todas as distinções humanas. Então, a partir do momento em que o corpo fica frio, aquilo ali não tem mais diferença nenhuma de um corpo de um para o outro. Essas distinções que nós fazemos socialmente de segregação, porque querendo ou não é uma segregação, a gente vai separando, né, as pessoas que a gente gosta das que a gente não gosta, as que moram em bairro tal e há outras que moram em outro bairro, as que têm uma preferência política ou partidária, ou de futebol, ou de cor, ou de opinião, enfim, a gente vai sempre fazendo essas distinções e separando as pessoas, né? Só que ali, quando o túmulo chega para todos nós, essas distinções não fazem mais nenhuma diferença, né? Então, em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, quando ele diz, né, aqui que o tempo o destruirá, como lhe consumirá o corpo, é uma alusão aqui à lei da destruição, né? A lei da destruição é uma lei e que anda ali junto com a conservação, porque aquilo que para nós é interpretado como destruição, nada mais é do que uma transformação da matéria, né? Então essa energia ela nunca se perde, ela vai sempre se transformando e faz parte do processo de transformação. Afinal de contas, nós não somos o corpo, nós somos espíritos imortais. E o que é ser imortal? É porque nós tivemos um início, mas não teremos fim, ou seja, não tem um término. Nós não seremos destruídos, vamos dizer assim. O espírito, ele vive para sempre. Agora, as nossas roupagens, os nossos corpos, eles têm data para começar e têm data para acabar. Então, o meu, por exemplo, começou em 1997, dia 20 de junho. A data que vai acabar, eu não sei, mas uma hora esse corpo físico vai acabar. Então, assim faz parte da natureza, porque tudo isso é perecível, vai acabar. Agora, o que não acaba? As lembranças. Tem quanto tempo que nós criamos lembranças com as outras pessoas e a gente pode ter lembranças, por exemplo, com os nossos bisavós. Lembranças, às vezes, de 20, 30, 40, 50, 80 anos atrás, mas que estão completamente vivas nas nossas memórias. Por quê? Porque isso não se acaba com o tempo e nem vai se acabar nessa encarnação. Isso é uma memória do espírito que vai para sempre. Então, essas lembranças das coisas boas e também das coisas más, elas perduram. Por isso, a gente tem que ter sempre cuidado. Então, a nossa grande preocupação é que tipo de lembrança as pessoas estão tendo de mim? Como que eu vou ser lembrado? Então, é uma boa pergunta para a gente fazer, né? Claudinha. Antes de mais nada, que é isso, novinho? Você é muito jovenzinho. Ô, Pedro, deixa eu falar para você e para o pessoal, em relação à suntuosidade ou não, que realmente né, é orgulho nosso dos familiares, quantos corpos nós já habitamos e onde esses corpos foram enterrados ou cremados, ou de acordo com cada cultura, não sei por onde andamos, né? Em outros tempos, é, é algo assim que a gente fica questionando e pensando que bom que a gente tem hoje uma ideia, através do estudo, talvez a gente já tenha tido isso em outros tempos, tenha aproveitado ou não, né? Que a gente tenha livre-arbítrio, mas que bom que hoje a gente entende que, embora não dependa do dinheiro ou de ser um ato de quem recebeu muitas coroas ou poucas coroas, ou muitas preces ou poucas preces, muitas músicas, pouca música, se foi cremado ou se foi enterrado, mas é da atitude do que está no coração de cada um de quem faz. Para quem receber do outro lado, ser também um bálsamo, ser ali um carinho que chegue para aquele espírito que partiu para uma outra vida, né? E a gente já teve várias experiências assim.
Não vai ser a primeira vez que a gente morre, né? Que a gente desencarna, que a gente falece. Uhum. É isso. Cadê esses nossos corpos, né? Valdemar Schmidt. Eu estava lembrando aqui, falando das suntuosidades dos túmulos, o nosso Parque da Saudade, então, é um exemplo de elimina essa possibilidade de suntuosidade. Tudo igual. Isso eu achei isso bem interessante, o cemitério ser assim. Simplesmente uma pelagem com nome, data e acabou, acabou. Acho interessante isso. É verdade, tem alguns cemitérios que seguem esse padrão, né? Assim, continuam ali com a mesma. Não pode ter, assim, segue um padrão, né? O que você falou. Então, é isso. Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Porque aqui a gente fecha a nossa lei de igualdade. Tem mais algum comentário sobre essa questão ou não? Sobre a morte, né? Aqui na verdade, Dúvida. assim, pode falar, Leci. Não, assim, aí, porque está falando sobre a morte, né? A gente ter essa consciência do que é a morte, né? Que não acaba, né? Igual a Claudinha falou. Aí eu estava lendo esses dias aí, até eu peguei aqui para passar, que eu me lembrei. É uma fala de Platão, de Sócrates, que ele traz, né? Que ele fala assim, que Sócrates falou assim, afinal, o que tememos quando tememos a morte? Uma pergunta, né? O que tememos quando tememos a morte? Aí fala assim, o fim em si, ou a ideia de perder o controle? Aí ele traz o que Sócrates fala, que fala assim, ao tratar da morte como objeto de reflexão serena, Sócrates inverte o jogo. Ele, o condenado, é quem está em paz. Seus juízes, talvez não. E é assim, e é essa inversão que eterniza sua figura, não como Marte, mas como símbolo da liberdade interior que nasce quando se vive com coerência. Então, assim, é bem legal, né, isso para o espírito, para a gente, que a gente estuda sobre o espírito, né? Importante é a nossa consciência tranquila, né, diante da nossa existência, né? Então, a gente não tem que temer a morte, como a gente, igual eu falei, acho que a Celia falou, como a gente é, né, está aqui, né? É isso. Muito bom. Cida ou Valdemar? Sou eu agora, Pedro. Pois é, um contraponto do que o Valdemar comentou, que a gente estava entre nós aqui nos falando, do Parque da Saudade, que nós consideramos um lugar exatamente onde as igualdades estão ali bem resguardadas. Nós tivemos a oportunidade, uma das vezes que fomos à Argentina, muitas vezes a gente tentava ir e não conseguia. E uma vez conseguimos, que arrependimento. Nós fomos ao Recoleto, onde tem aqueles túmulos todos dos grandes da Argentina. E lá tem também os historiadores que seguem os turistas, explicando quem está, como foi, de que família que é, médiuns que somos, Pedro. Você não queira saber a experiência negativa que nós tivemos. Tanto o Valdemar como eu, nós ficamos, por mais que fizéssemos prece, por mais que nos sintonizássemos no bem, aquilo nos incomodava, porque não é essa a nossa visão de vida e de mundo. Então, acho que houve um choque tão grande que Valdemar e eu, nós saímos de lá meio sem saber o nosso lugar. Nós perdemos o norte, a gente nem mais sabia como pedir para nos levar ao hotel, sabe? Foi uma experiência incrível. E aí a gente vê o que está sendo falado aí. É muito sério, realmente. E eu achei que valeria ter trazido para a gente essa reflexão, sabe, Pedro? Foi muito bom esse exemplo, porque eu achei curioso, né? Quando eu fui fazer um roteiro lá também, o pessoal coloca o cemitério como um ponto turístico, né? Sim. Lá para poder ir ver esses túmulos todos, e a gente fica pensando, quando a gente tem a escala espírita, né, que ele mostra ali depois,
a gente percebe que em muitas situações, o que é visto aqui na Terra é que temos, às vezes, pessoas grandiosíssimas como espírito que passam em anonimato. Então, eu sempre dou aquele exemplo da pessoa que ficava ali próxima ao Chico, né? E que ela tinha ali aquele problema na boca, como se fosse uma ferida e tudo mais. E ela sempre ia lá, beijava o Chico, as pessoas tinham até nojo de chegar perto dela. E ela, na verdade, era um espírito importantíssimo que estava dando suporte fluídico e espiritual ali para o Chico conseguir desempenhar o seu trabalho, né? E as pessoas nem sequer faziam ideia do espírito que estava ali. Ou seja, era uma repulsa. Com certeza ninguém ia querer nem visitar o túmulo dele, mas tinha um grande espírito ali. E às vezes, por outro lado, nós temos pessoas assim importantíssimas aos olhos do mundo que são completamente falidas moralmente, né? E que as pessoas ainda o adoram, o veneram, vamos dizer assim. Então, a gente tem sempre que ter cuidado com essas pompas do materialismo, né? Foi um bom exemplo, sim. É verdade, Pedro. Obrigada. Eliette. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Aqui eu queria só colocar um parecer, que vocês falaram desses cemitérios, que é tudo igual, tudo certinho, que aqui no Rio eles têm uma distinção, entendeu? Porque aqui, pelo preço que é caro, então você vê que a maioria das pessoas assim que tem uma certa condição de vida tem mais probabilidade de ser enterrada ali do que no outro, entendeu? Aí temos aqui, por exemplo, eu moro em Mesquita. Aqui é o Jardim da Saudade, então você vê tudo muito legalzinho, bonitinho, cada um na sua cova, babá. Mas quando você vai no de Mesquita, aí tem essa divisão que a gente coloca, né? Onde tem aqueles túmulos bonitos, e depois tem a parte de trás, que são enterrados aqui no chão, e agora eles até estão fazendo umas casas, algumas coisas assim na parede e tal, mas geralmente aqui existe essa questão de que o pobre mesmo não vai para esses lugares, né? Então é muito difícil para ver, e tem outros aqui que ninguém nem gosta de ir no local, porque lá tem pessoa, lá tem bandido de Olinda, então existe uma diversidade muito grande do que é a parte de se enterrar, né? Eu sei que quando a gente morre, não interessa se você vai num caixão de ouro, num caixão de madeira, não interessa isso, se vai ser cremado, seja lá o que for. Porque eu acho que a importância é que o espírito, ele está deixando aquele corpo que para ele não vale mais nada, mas que às vezes as pessoas valorizam muito essa questão, entendeu? Então, assim, às vezes você vai, não tem nem uma prece, uma coisa assim, porque tem muitos que saem daqui, nunca foram assim muito ligados à fé, a nada, e é aquela coisa, e bagunça um pouco o negócio. Mas é a nossa sociedade, a forma que cada um teve a sua criação, né? O que importa não é para onde vai, de onde vai, como está tudo bonitinho, aquilo tudo, não. O importante é a limpeza espiritual que a gente tem que gradativamente ir tentando fazer. E que às vezes é muito difícil para nós. Nós que entendemos a doutrina, acontecer isso, né? Mas aqueles que não entendem, né? Tem uns que são apegados à terra, muitos não querem ir, essas coisas todas. É o que eu gostaria de falar. Assim, Eliette, a gente nem vai ser, nem pode ser hipócrita de falar que não existem essas distinções na sociedade, porque existem, né? Obviamente, elas fazem parte do cotidiano. Mas o grande ponto é esse que você tocou no final, assim, todos nós aqui devemos preparar para morrer sem nada, levando nada, pode ser enterrado em qualquer canto, em qualquer lugar, se for um cemitério bonito, feio, enfim, porque isso não interfere em nada em quem nós somos e quem nós fomos e em quem nós seremos, né? Então, é o treino para a morte, né? A gente tem que se preparar para carregar aquilo que nós carregaremos enquanto espírito, que são os nossos valores morais, a nossa consciência tranquila, a nossa capacidade de amar. Se eu vou ser enterrado
com um caixão tal, se eu vou ser cremado, se vai ser em Juiz de Fora, em outro canto, isso daí é o de menos, né? Então, é isso. Bom demais. Evilane, só ligar o microfone para a gente poder te ouvir. É verdade. Eu não tenho muita habilidade. Então, quando eu vou a velórios, e assim, eu não sou pessoa de ficar impressionada, e às vezes pessoas assim, até que eu não tenho tanta ligação, mas me dá um incômodo, quando não fazem uma oração, é, uma breve oração, e aquilo me dá um incômodo, e eu me vejo assim, eu fico a perguntando, ninguém vai fazer uma oração? Isso é importante? Porque eu já vivi nessas situações assim de não acontecer ninguém para fazer oração, e eu mesma, sabe, me oferecer de fazer. Faz sentido isso? Sabe? Não sei, mas me dá um incômodo, assim, poxa, não vai ter nenhuma oração para aquele irmão que tá partindo outra vida, sabe? Eu não sei se isso aí faz sentido, se é bobagem. Não, com certeza, faz total sentido e é super importante, né? A prece, na verdade, é o maior presente que nós podemos fazer e a maior homenagem que nós podemos fazer a alguém. Então, sobretudo nesse momento de desencarne, porque ajuda a pessoa a se perceber, vamos dizer assim, ou receber melhor a ajuda do mundo espiritual, ajuda também as pessoas ali para poder ficarem mais tranquilas, serenar o ambiente, consequentemente, favorecer o trabalho ali da equipe espiritual, né, que está em socorro das pessoas, enfim. Então, a prece é um momento muito importante. E aí, a gente pode fazer da forma que quiser, né? Pode fazer um Pai Nosso apenas, ou a gente pode lançar a mão do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma coletânea de preces. E Kardec coloca lá vários tipos de preces que a gente pode fazer, e ele dá uma breve citação. Porque aqui, por exemplo, ó, prece por um agonizante. E aí aqui vai um bizu, porque esse primeiro item, quando ele coloca aqui o prefácio, é como se fosse um resumo de tudo aquilo que ele explica sobre essa situação. Então, é sempre bom, uma parte muito sintética que ele vai explicar e depois ele coloca a prece. Então, por exemplo, se eu vou num velório, tem essa situação, ninguém quer fazer uma prece e tudo mais, eu também estou com vergonha de fazer uma prece, eu posso simplesmente abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e ler a prece, já está pronta. Por exemplo, ó, Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de, e aí eu falo o nome da pessoa, que acabais de chamar a vós. Possam as provas que ele enfrentou na terra serem levadas em conta e nossas preces amenizar e abreviar as penas que pode ainda ter de sofrer como espírito. E assim vai. Ou seja, todos nós, quando vamos a um velório, nós temos o dever de, se ninguém se oferecer para fazer a prece, para que a gente faça uma prece. Pode fazer um Pai Nosso, pode fazer uma Ave Maria, pode fazer uma prece do coração, ou pode lançar a mão do livro, né? Aí cada um fica à sua disposição. Mas essa percepção que você tem, Evilane, ela é certeira e é muito importante. Ah, obrigada. Luciano. Opa, boa noite a todos. Não sei se eu vou chover no molhado aqui, mas talvez a questão principal somos nós espíritos mesmo. E quando eu falo espírito, desde já encarnados, né, para nós termos fazer um trabalho interno mesmo em relação à matéria, às coisas materiais, incluindo também a possibilidade de talvez que os nossos entes possam não conseguir enterrar o nosso corpo. Eu fico pensando de quantos perseguidos políticos, alguns que sofreram acidente aéreo, coisa trágica dessa forma, e os corpos não foram encontrados até hoje. Não tiveram direito a um sepultamento nas nossas percepções acerca da nossa cultura,
não tiveram essa possibilidade, e não obstante, os familiares também tiveram que lidar com isso também, né? De não enterrar os seus familiares, não obstante também, talvez construir ou colocar, por exemplo, no túmulo da família, junto com restos mortais dos outros também, né? Algo que faz parte do nosso processo de luto, né? Como alguns falaram também. Então, que a gente pense nisso também, porque isso aí pode acontecer conosco também, não é verdade? Então, assim, e esses irmãos que desencarnaram dessa forma, e até hoje não tiveram seus restos mortais encontrados também, se não trabalharam isso em vida, precisaram trabalhar isso após o desencarne, né? Observar, muitas vezes, ou ter o sentimento, né, de que algo estava diferente aqui, porque o familiar estava sofrendo, porque não estava conseguindo ter a oportunidade de enterrar os restos mortais dele ou dela, ou deles. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar bastante nisso, que o que importa efetivamente é a nossa condição espiritual, e que vai ser derivada da nossa condição moral hoje também, espiritual que a gente se encontra hoje. Então, é daqui para lá, né? Um meio termo aí que talvez seja a questão dos nossos velórios, das nossas cerimônias, dos nossos processos, né, de construção de túmulos para honrar a memória de Ciclano e Beltrano. É coisa nossa mesmo. Acho que o mais importa é estarmos atentos a isso hoje e como vamos levar isso para a nossa posteridade na entrada da vida maior. Porque se formos olhar esses irmãos, por exemplo, isso não existiu para eles e talvez nunca vai existir. Né? É isso. Assim. É isso. Celinha, é contigo e depois já deixo a reunião contigo aí já de uma vez também. Tá na nossa hora, tá bom? Pois é. Obrigado aí, pessoal. O Luciano está falando uma coisa, e que é um fato, né? Porque a gente, ainda com a visão, né, ainda um pouco materialista, se apega muitas vezes ao corpo, né? E é muito importante o desapegar do corpo. A gente vai lembrar de Jesus. Então, apesar do esforço de José de Arimateia de conseguir um lugar para colocar o corpo de Jesus, o corpo desaparece, mostrando para nós que o corpo é para desaparecer mesmo. Que o corpo é corpo, acabou a vida do corpo, a matéria já não nos serve mais. E a gente, ao desencarnar, é muito importante a gente ter essa preparação conosco e com os nossos familiares. Terminou a utilidade do corpo, ele pertence à natureza, não nos pertence. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque muitas vezes, e são muitos que desencarnam e ficam buscando o corpo. O que eles vão fazer com o corpo se já não são mais habitantes físicos do planeta? Então, o que a gente vai fazer com o corpo depois que a gente já desencarnou? Então, não é necessário essa preocupação. Lógico que é importante enterrar o corpo, até por uma questão de saúde, né? Porque o corpo vai se degradando e pode criar enfermidades e outras moléstias, mas a gente não pode ficar apegado ao corpo, seja da forma que for. O que é importante é o apego, a ligação, o afeto ao espírito, que nós somos espíritos. Então, quando a gente desencarna, ou quando algum familiar nosso desencarnar, que a gente não esqueça das preces. Porque muitas vezes vai passando o tempo e a gente vai esquecendo de orar por ele. É muito mais importante a gente conservar o hábito da prece para aqueles que partiram do que a preocupação com o corpo. Porque muitas vezes passa 1 ano, 2 anos, a gente sente muito, passou o luto, a gente vai distraindo de orar por aqueles que partiram. Mas estejam eles bem ou não, a nossa prece é sempre importante, porque é um gesto de carinho, de afeto, de lembrança, porque quem a gente ama, a gente não esquece. Então, que a gente, não chorando, lamentando, de forma nenhuma, mas vibrando para que esses espíritos que partiram sejam mais felizes no plano espiritual,
se desvencilhem do corpo físico, das lembranças ruins, às vezes, do desencarne, que fiquem lembrando só da oportunidade que eles tiveram de deixar o corpo e seguir. Então, é muito importante a gente se preparar. É isso, Pedro. Não sei se você quer completar. Eu não, tudo certo. Bom demais. Obrigado, Então, pessoal. muito obrigada, que Jesus continue iluminando você